Então vamos ficar de olho, porque é muito importante que os clubes estejam atentos a essa estratégia que o Flamengo está adotando, de ser o Bayern de Munique do Brasil. Mas é uma estratégia perversa, uma sacanagem o que está acontecendo. Lá na Argentina, os caras falam assim, não tem competição, é isso aí, a gente fica apanhando os caras. Eu tenho a sensação que todo mundo fica olhando, aqui no Brasil fica olhando o Flamengo e pensa a mesma coisa. Bom, vou fazer o quê? É o Flamengo. E com o poder que o Flamengo tem nesse momento, vai fazendo a rapa em todo lugar. O que vai sobrar pro Zé? Era disso que eu estava falando. Agora. Muita gente pensa que o Flamengo fez a proposta que fez para o Caio Jorge porque queria contratar um centroavante. Está tentando tirar o Marcos Antônio do São Paulo porque quer contratar um médio. Não é isso, gente. O Flamengo está colocando em prática a estratégia Bayern de Munique. Qual é a estratégia Bayern de Munique? É ser o único clube grande do Brasil. Que satisfação, Aspira. Como o Bayern de Munique é o único clube grande ou gigante, digamos, da Alemanha. Então, entendam uma coisa. Quando o Flamengo tenta contratar o Caio Jorge, não basta o Cruzeiro dizer que não vende. O Cruzeiro não vendeu. Só que o Flamengo, quando ele vai atrás do jogador, ele coloca grana no bolso do jogador. Ele vai para cima oferecendo uma proposta maior, muito mais do que o cara ganha. Então não basta o Cruzeiro dizer, eu não vendo o Caio Jorge. O Cruzeiro teve que aumentar o salário do Caio Jorge por causa da proposta do Flamengo. Então o Cruzeiro teve que ter agora com o Caio Jorge um gasto que não estava previsto por causa da proposta do Flamengo. Então você inflaciona o mercado para que chegue a situação num ponto em que só você pode pagar e os outros não podem pagar. Então no caso do Caio Jorge, o Cruzeiro se ferrou, porque o Cruzeiro tinha um jogador já sob contrato e mesmo assim teve que aumentar o salário do Caio Jorge justamente no dia em que ele está trazendo o Gerson, um dos jogadores mais caros da história do futebol brasileiro. Então o Cruzeiro não contava com esse aumento de salário do Caio Jorge, que foi forçado pela proposta feita pelo Flamengo. E agora o Flamengo está fazendo a mesma coisa com o São Paulo. Porque não basta o São Paulo falar, eu vou comprar o Marcos Antônio e não vendo pro Flamengo. Mas ele vai ter que dar dinheiro pro Marcos Antônio, porque o Marcos Antônio recebeu uma proposta para ganhar uma baita numa grana. Então o Flamengo, com isso, ele vai inflacionando o mercado e enfraquecendo os concorrentes. Vai chegar num ponto que os outros times não vão mais poder competir, não vão mais poder pagar salário para o Caio Jorge, para o Marcos Antônio, para o Matheus Pereira e para outros. E aí os jogadores vão começar a sair para outros clubes, da Europa ou até para o próprio Flamengo. Isso é uma coisa muito perigosa para o futebol brasileiro. Tu tá com medo, tá com medinho. Tá na hora de entrar em vigor o fair play financeiro. Porque, embora não tenha nenhuma ilegalidade no que o Flamengo está fazendo, não é ilegal, mas é imoral. É uma sacanagem com os outros clubes. Você fazer uma proposta não querendo contratar o jogador, apenas para o jogador chegar no clube dele e pedir um aumento de salário. É isso que o Flamengo está fazendo. Porque o Caio Jorge, nem sei se ele jogaria. Ele seria titular, com certeza, do Flamengo? Eu não sei. A hora que o Pedro voltar a fazer o que ele faz, tem o Plata, que o Felipe Luiz gosta do Plata. Ó, tá passando até um helicóptero aqui. Não sei se está levando algum jogador para algum lugar, se é o helicóptero do Neymar, sei lá, tá passando aí. Mas o Flamengo tem o Plata, tem o Luiz Araújo, tem o Bruno Henrique, tem o Cebolinha. Então o Caio Jorge, ele seria um reserva do Pedro. Porra, você vai pagar 50 milhões de euros para ter um reserva? Para jogar de vez em quando? Nem para o Caio Jorge interessava. Mas aí entra a questão financeira. O Caio Jorge foi lá no Cruzeiro e falou, tô com uma proposta aqui do Flamengo, os caras vão dobrar meu salário. Aí o Cruzeiro teve que abrir a mão. E isso vai acontecer com o Marcos Antônio, se o São Paulo quiser mantê-lo, e com outros jogadores que o Flamengo está assediando por aí. Então vamos ficar de olho, porque é muito importante que os clubes estejam atentos a essa estratégia que o Flamengo está adotando, de ser o Bayern de Munique do Brasil. Eu acho que não vai dar certo, porque o Brasil não é a Alemanha.
Aqui não tem apenas um clube grande. Mas, de qualquer forma, vamos ficar de olho, porque o que o Flamengo está fazendo no mercado não é bacana. Pode até ser legal, não está contrariando as leis, mas é uma estratégia perversa, uma sacanagem o que está acontecendo. Ele é um dos principais jogadores e acho que seria uma baita contratação para o Flamengo. Um jogador versátil, não só pelo histórico dele no Flamengo, um jogador sempre convocado e que se o Flamengo estava... Aí que tá, né? A investida no Caio Jorge parecia ser um sonho que também tinha como objetivo enfraquecer um rival. No caso, o Cruzeiro. Agora, não. A ideia Paquetá se parece com a ideia Almada, a ideia Arias, né? Com quantia que esses clubes hoje têm condição de pagar. O que me surpreende nessa questão do Paquetá é o momento que ele pode retornar, né? Porque a gente já imaginava que um dia ele ia voltar pro Flamengo, ele tem um carinho, ele é cria da Gávea, daquela geração com o Vini Júnior. Agora, ele voltar com 28 anos, e não foi que tá acabando meu contrato, vou voltar para casa para encerrar minha carreira, né? Com 33, 34, ele tem 28. Copa, assim, o Flamengo tá indo com 35, 40 de euros para tirar o cara do West Ham para ele voltar para casa. Então, assim, é um movimento de mercado bizarro e realmente surpreende. De acordo com o Vene Casagrande, nosso companheiro, a proposta é 30 mais 5. 30 de euros e 5 de bônus. Então, se ele bater as metas, aí totalizaria para o West Ham 35 de euros. Agora, o West Ham não é tão fácil de negócio, né? Porque o City já tentou, o Tottenham já tentou, alguns grandes da Inglaterra já tentaram tirar o Paquetá e não conseguiram, né? Vamos ver se esse apego emocional que ele tem com o Flamengo, parece que entre jogador e Flamengo já está tudo certo, né? Agora... Hoje a brincadeira daria 220 milhões de reais. Isso. 220. É o que o Palmeiras está recusando no Alan, é o que eu te falei. Que o Alan que o Napoli está oferecendo pelo Alan e o Palmeiras não tá aceitando vender, que para mim parece meio loucura também. Era o preço que o São Paulo ia vender a base inteira dele. 200 milhões. Para você ver onde está cada clube. O Flamengo vai lá e vai encontrar um jogador por 200 milhões de reais, que era o preço, eu vou repetir, que o São Paulo queria vender a sua base inteira para tentar... Tal do FIDIC, né? Tal do FIDIC da base lá, que acabou que não o Corinthians fez um RCE agora de regime descentralizado de execuções, juntou um monte de processo de 369. Aí. Pagava quase metade já também, mais da metade. Então, meus amigos, você fala um negócio bem... Você é muito ligado ao futebol sul-americano, Vessa. Você sempre fala que quando tem mesa redonda lá na Argentina, os caras falam assim, não tem competição. A gente aqui, de meio café com leite, tem os brasileiros que vão lá e contratam o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o 15º titular aqui do time e é isso aí, a gente fica apanhando dos caras. Eu tenho a sensação que todo mundo fica olha aqui no Brasil, olha o Flamengo e pensa a mesma coisa. Bom, vou fazer o quê? É o Flamengo. E com o poder que o Flamengo tem nesse momento, vai fazendo a rapa em todo lugar. O que vai sobrar para o Zé? Lembrando que o Palmeiras investiu mais que o Flamengo ano passado. Não é uma... mas com esse Paquetá aí, daqui a pouco o Flamengo empata. Então, o ano passado. Né? Acho que aliás, o BAP avisou, né? O BAP avisou que esse ano ele... E, na verdade, o Flamengo tem que reformular um pouco o elenco. E a tendência é que o Flamengo esse ano seja... Agora, o Cruzeiro também acaba de gastar 30 milhões de euros no Gerson. Né? Aliás, o Gerson, Vessone, eu acho que é uma questão Copa. O Paquetá não. O Paquetá ele já está na Copa e ele é protagonista do time dele lá. Ele não precisa voltar ao Brasil para ir para a Copa. O Gerson eu acho que precisa. Né? Está escondido, fora, estava escondido. Agora o Paquetá, eu imaginava que o negócio poderia acontecer, por exemplo, depois da Copa, depois de encerrada a temporada inglesa. Mas, pelo jeito... Mas você não acha que é uma coisa completamente... Você acha que é tudo normal, que é assim mesmo? O quê? Uma contratação não, dessa? Não acho nenhuma dessas contratações normais. Por mais que os clubes tenham dinheiro momentâneo para fazê-las, eu acho completamente fora de proporção, né? Já falei isso do Vitor Roque, são preços, mas o Palmeiras está no mesmo raia do Flamengo nesse tipo de investimento. E o Cruzeiro parece ter entrado. É que dentro do fair play financeiro seria algo
aceitável para Palmeiras e Flamengo, né? Porque são clubes que arrecadam muito e Mas só uma coisa. podem fazer esse tipo de investimento. A visão do Arnaldo, que não está errada, só que também tem que pegar. Os campeonatos pagam muito mais. Os patrocinadores pagam. O mundo mudou, o futebol mudou. Então, por mais que você esteja gastando valores que também estão muito afora do que a gente acha normal, o campeonato está pagando muito mais, os patrocinadores pagam muito mais. Então, tem muita coisa fora da curva. Então, dos dois lados, se gasta mais de salário e tal, mas os caras também arrecadam mais. Então, tem É essa. o tal do círculo virtuoso. O Flamengo com o Lucas Paquetá, até sem ele, mas enfim, se ele chegar, vai fatalmente ganhar muito mais do que todo mundo, vai arrecadar mais dinheiro, é esse negócio. É isso. E o mercado deu uma enlouquecida mesmo, né? Você pega mesmo o Alan, mesmo do Palmeiras, eu acho que ele não vale 35. Você pega o Bidon, estão falando de que vão pagar 30. Pô. Só que, cara, os clubes também têm seus ativos, querem valorizar, o mercado tá pagando, então, cara, Sim. também é... Mas se o Paquetá demorar um pouco para voltar a adaptação, tem o tal do Qual Carrascal. adaptação? O cara... Não. Se ele não começar, ele tem o Carrascal. Aí ele joga Não, enquanto... a discussão que estava aqui na redação é que se ele seria titular no lugar do Arrascaeta. Que tal? Tem o Arrascaeta, hoje o Arrascaeta não pode. Então, Acho que dá vamos pra ver jogar quem os nós dois temos juntos aqui. até, Temos né? aqui o Paquetá. A Carrascal. vantagem dele é que ele pode jogar em diversas posições, né? Além disso. Ele tem uma saúde... Porque é diferente, de novo, que o Flamengo fez o ano passado. O Flamengo estava mais para Jorginho, né? Então, tipo, o cara tá encerrando. Danilo, Alexandro, ótimos jogadores. Saul, mas final da carreira livre. Agora o Flamengo tá indo pra bala, tá indo pro confronto. Né? A própria contratação do Vitão, acho que foi uma ótima contratação. Ninguém, Vitão não precisa. Mas acho que foi uma boa contratação do Flamengo. Não, o Vitão, que em qualquer clube ia chegar com o carro de corpo de bombeiro, lá chegou, treina aí e tal, valeu, apresenta aí que nosso negócio é o Paquetá. Não, chegaria no carro. É que o Flamengo ele tem feito movimentos interessantes no mercado interno, né? E com zagueiros, por exemplo, Fabrício Bruno buscou, Léo Ortiz buscou, Exato. Então, Léo Pereira é o buscou. que eu tô falando, a galera fala, Agora o você- Vitão tá essa mesma Não, ele pegada. foi no melhor do Red Bull, venha. Exato. Melhor do Eu tô Cruzeiro, falando, venha. eu tô Melhor falando do isso, mas ninguém Inter, acredita. venha. Acho que não é bem assim. O Palmeiras também tá, o Botafogo também fez. O Botafogo acabou de esfarelar. O Texel tá pedindo 9 para completar 10, tá vendendo todo mundo. O Cruzeiro ninguém sabe até onde vai. Você acha que o Pedrinho BH vai ficar contratando o Gerson por 30 milhões todo ano? Ah, Não vai ele conseguir. Acabou de renovar o Caio Jorge até 2030. Pois é, Contratou o Gerson. vamos ver como é que ele vai pagar esse negócio. Ué, O único que é capaz de fazer isso é o Flamengo. Depende. Do quê? Hoje, o ano passado, ele não era capaz. Então o cara sumiu, tinha lá o negócio do terreno. Cara, demorou 3 deixa- meses para ele conseguir fazer. Bom, tudo bem. E aí fez o que fez. Contratou o Saul, o Lino,